CBN e a Política, com Letícia Gonçalves. Olá, Letícia Gonçalves, tudo bem? Bem-vinda por aqui. Olá, boa tarde aos ouvintes da CBN. Chegamos, né, Letícia, no último dia do ano, 31 de dezembro, ano agitado na política capixaba, hein? Praticamente um ano eleitoral aqui, muitas movimentações políticas. E você fez uma retrospectiva aí pra gente, Letícia? Isso, vamos relembrar aqui por que foi praticamente um ano eleitoral, focando mais na corrida pelo Palácio Anchieta, que foi a mais antecipada, né? No ano que vem, vulgo que começa amanhã, a eleição vai ser para os cargos de presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. E de todos esses cargos, a corrida que começou mais antecipadamente foi a para o governo do Espírito Santo aqui. Só para a gente ter uma ideia, em janeiro de 2025, a gente já tinha aí, só no grupo do governador Renato Casagrande, liderado pelo governador Renato Casagrande, já havia seis possíveis candidatos ao governo do Espírito Santo, nomeados pelo próprio Casagrande na época. Quem estava no páreo eram o ex-prefeito da Serra, Sérgio Vidigal, o deputado federal da Vitória, o prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio, o deputado federal Gilson Daniel, o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, e o vice-governador Ricardo Ferraço. Em fevereiro, o Ricardo já estava concedendo entrevistas dizendo que se considerava pronto já para a missão, que estava à disposição. Em março, o Arnaldinho, prefeito de Vila Velha, saiu do Podemos, porque lá, naquele partido, ele não teria condições de disputar o governo do Espírito Santo, ou seja, já começou uma movimentação eleitoral. Com o passar do tempo, o Vidigal, o Gilson Daniel e o Euclério retiraram-se desse ciclo aí de possíveis candidatos ao governo do Espírito Santo e declararam apoio ao vice-governador Ricardo Ferraço. O da Vitória, ele até agora não se posicionou enfaticamente, mas ele em nenhum momento se movimentou como pré-candidato ao governo. De lá para cá, só quem restou mesmo como desse grupo do governador, né, como pré-candidato ao governo do Espírito Santo foram o Arnaldinho e o Ricardo Ferraço, sendo que o Ricardo, agora em dezembro, foi apoiado publicamente pelo governador, foi escolhido, ou seja, o governador escolheu um lado aí entre o Ricardo e o Arnaldinho, nesse período todo, nesses meses, né, que se sucederam, de janeiro até dezembro. A preferência pelo Ricardo já estava muito clara, a preferência do próprio governador e das pessoas mais próximas ao governador pelo Ricardo já estava muito clara, nos bastidores já era dado como certo que o governador ia apoiar mesmo o Ricardo, e o governador deixou isso claro, falou isso abertamente em dezembro. Mas o Arnaldinho não desistiu da ideia de se candidatar ao governo do Espírito Santo por causa disso. Inclusive, ele recentemente se filiou ao PSDB, né? Eu falei aqui há pouco que ele saiu do Podemos em março, ele ficou sem partido esses meses todos, em busca de uma legenda aí em que ele pudesse ter condições de disputar o governo, tentou vários partidos, inclusive flertou com o PSD, que é o partido presidido nacionalmente pelo Gilberto Kassab e que aqui no Espírito Santo abriga o ex-governador Paulo Artung, que é adversário político do Casagrande. Até nessa porta aí o Arnaldinho bateu, mas depois ele buscou partidos mais próximos do governador Renato Casagrande, que o Arnaldinho é um aliado do governador, e acabou se filiando ao PSDB. Mas depois que o governador anunciou oficialmente o apoio ao Ricardo, mesmo assim o Arnaldinho não recuou. Então, desses 6 nomes que o governador havia citado em janeiro, permanecem Ricardo e Arnaldinho. Agora, do outro lado, né, do grupo, outros grupos, eu estou falando aqui do grupo do governador Renato Casagrande, mas adversários desse grupo também começaram a se movimentar desde cedo. Por isso que 2025 foi um ano pré-eleitoral, quase eleitoral, porque a pré-campanha começou muito cedo. Só não é oficial, porque o calendário eleitoral só começa daqui a alguns meses. Mas em janeiro também, o prefeito de Vitória, Lorenzo Pasolini, do Republicanos, já começou a circular municípios do interior em pré-campanha. O Pasolini recentemente me concedeu uma entrevista dizendo: eu nunca disse que sou pré-candidato, mas todas as movimentações dele, desde janeiro, são de pré-candidato.
e os aliados dele, né, os principais articuladores dele, que falam com partidos e com lideranças políticas, também dão como certo que o Pasolini vai sim disputar o governo do Espírito Santo. E o ano todo ele se comportou assim, como pré-candidato, ainda que mais discretamente, né, sem, ao conceder entrevistas, realmente ele não fala, sou pré-candidato, estou pronto, como outros pré-candidatos já chegaram a falar, mas ele tem toda uma postura e os articuladores dele também agem dessa forma, já tentando, inclusive, atrair partidos para uma eventual coligação para as eleições de 2026. E aí, conforme o ano foi passando, foram surgindo novos nomes. Em setembro, por exemplo, o PT já ensaiou o lançamento do deputado federal Hélder Salomão como pré-candidato ao Palácio Anchieta. Teve um congresso estadual do PT em Cariacica, naquele mês de setembro, em que o João Coser, presidente estadual do partido, disse claramente, abertamente, que o partido iria trabalhar para lançar um nome próprio ao governo do Espírito Santo e que esse nome, muito possivelmente, era o do Hélder Salomão. Naquele momento, o Hélder não parecia muito animado com a ideia de disputar o governo do Espírito Santo, porque ele teria que desistir de disputar a reeleição para deputado federal, que seria uma eleição menos difícil, digamos assim, do que para o governo do Espírito Santo, que é, né, disputar o palácio é uma campanha mais cara, mais difícil, mais acirrada. Mas aí, chegando já a dezembro, já o PT praticamente já lançou a pré-candidatura do Hélder, inclusive com o apoio da direção nacional do PT. O Partido dos Trabalhadores faz parte da base aliada ao governador Renato Casagrande, mas não deve estar no mesmo palanque aí, porque o candidato apoiado pelo governador, como eu disse, é o Ricardo Ferraz. O Ricardo é do MDB e não tem uma relação de proximidade com o PT e vice-versa. A relação do PT de proximidade é mais com o governador Casagrande mesmo. Já houve até uma conversa entre o governador e lideranças petistas locais aqui de se manter ali uma política da boa vizinhança, né, uma disputa que não seja muito hostil entre os dois, mas o PT está aí decidido a ter uma candidatura própria, ou seja, dessa vez não vai estar junto com Casagrande, porque Casagrande apoia o Ricardo e o PT pretende lançar o Hélder Salomão como candidato à presidência da República. Como candidato a governador do Espírito Santo. Mas, ainda no final do ano, teve mais uma coisa. Esse ano ele foi bem longo. Em dezembro, agora, nacionalmente, teve o lançamento da pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, à presidência da República, e isso teve reflexos aqui no Espírito Santo. O Flávio, inclusive, esteve aqui em Vitória, no último dia 22, e ao conceder a entrevista, ele estava junto com o Magno Malta, que é presidente estadual do PL aqui. O Magno disse com todas as letras que o PL deve lançar um candidato próprio aqui para ter palanque para o Flávio Bolsonaro. Normalmente se fala muito isso, né? Quando tem um candidato à presidência da República, para esse candidato é bom que haja candidatos a governador nos estados, para esse candidato a governador pedir votos. Isso é o que é fazer o palanque, né? Ter um palanque, pedir votos para esse candidato à presidência da República também, para ajudar nessa campanha para o Palácio do Planalto. E o Magno disse que o objetivo do PL é esse. Então, nós podemos ter aí mais um candidato ao governo do Espírito Santo, desta vez filiado ao PL, só que o Magno não revelou o nome aí, não disse quem seria esse possível candidato. Johnny? Letícia, muito obrigado, viu, por mais esse comentário, por essa análise aí, um resumão, né, do que foi esse ano, muito movimentado. Feliz ano novo para você, tá, Letícia? Obrigado por tudo até aqui. Feliz ano novo, Johnny, para você, para todo mundo que está no CBN, da Porto, todo mundo que está ouvindo a gente. Feliz Réveillon, né? E ano novo também, o ano inteiro de 2026. Felicidades para todos.